Olá, meus amigos, é com grande satisfação que eu estou aqui no Instituto Recupera, na qual faço parte da direção desse instituto com muito prazer, muito honrado pelo convite do Dr. Luiz Cláudio e hoje conversando com duas pessoas que eu tenho de fato prazer de trazer aqui no Instituto. Não só pela experiência que tem no campo do direito do trabalho, mas são pessoas que fizeram minha vida profissional de forma muito efetiva. Hoje, brinco, mas falando sério, que estamos em família. Estou trazendo aqui com vocês o Dr. Solon de Almeida Cunha, advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas, durante muito tempo, que vai falar um pouquinho da história dele no direito, e o professor Amador Paes de Almeida. Hoje tenho a honra de tê-lo como parecerista no meu escritório, no PAG, no Paes de Almeida Garcia Advogados, e que nos honra com a presença para também falar um pouco sobre a história efetiva dele no direito, sobre aquilo que ele pode certamente nos acrescentar. Venho hoje e nesse momento que nós estamos gravando, é o primeiro dia útil que nós estamos entrando na reforma trabalhista de maneira bastante efetiva. Tive o prazer de presentear o Dr. Solon com a minha obra sobre a reforma, que saiu há 15 dias atrás, falando um pouco sobre essa reforma trabalhista. E nesse primeiro momento, eu queria cumprimentar, mais uma vez agradecer de verdade a participação do Dr. Solon aqui no nosso programa no Instituto Recupera e perguntar para ele o que ele tem visto nesse cotidiano, nessas relações laborais e que ele nos explique um pouco da sua experiência e o que ele acha sobre a reforma trabalhista. Uma opinião certamente que irá, repito, nos acrescentar muito, porque afinal de contas nós estamos diante de um advogado com muitos anos de profissão e além disso um docente na acepção do termo. Eu tenho absoluta convicção que o Dr. Solon aqui ele não vai trazer posições aqui de advogar para uma das partes, mas sim posicionamentos de um profissional com larga experiência na área. Solon, muito obrigado pela presença, de verdade, boa tarde, prazer mesmo em estar com vocês aqui no Instituto Recupera e eu queria que você falasse um pouco, primeiro, se o seu posicionamento com relação à reforma é favorável, não é favorável? E, além disso, o que levou você a ter esse posicionamento atualmente? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu estou entusiasmado, acho que a palavra é essa. Eu estou um pouco além do otimista. O otimista é um sujeito que não sabe o que encontra pela frente, ele vai no otimismo puro. Eu estou entusiasmado, eu acho que nós tivemos aqui uma quebra de paradigma. Acho que é um momento de um debate legislativo, coisa rara nesse país. Nós estamos, por exemplo, há 32 anos discutindo a terceirização. Às vezes as pessoas falam, não, foi tudo decidido muito rápido. E eu penso que a primeira súmula da terceirização, enunciado 256, tem 32 anos. Então nós ficamos há 32 anos entupindo o judiciário brasileiro com a discussão sobre a terceirização, sim ou não. Não importa qual é o caminho tomado pelo legislador, o que importa é que a Câmara e o Senado se reuniram com o Congresso que foi eleito, deliberou, discutiu, votou e hoje nós temos uma lei nova que está aos poucos alterando, modernizando a nossa legislação trabalhista. Então eu vejo isso com muito entusiasmo, porque o modelo democrático brasileiro está funcionando, as instituições estão aí para cumprir o seu papel, e está melhorando, modernizando a nossa legislação trabalhista. E essa mudança não é para nós, essa mudança é para os nossos filhos, para os nossos netos, eles que vão receber a reforma trabalhista. Então, às vezes eu vejo ali pessoas de cabelo branco, né, discutindo o poder, quando na verdade nós estamos falando de uma reforma que virá para frente. Isso é que é importante, como é que vão ser as relações novas, como é que vão se comportar essas novas empresas, essa nova economia que está surgindo aí, essa modernização que está surgindo aí. Nós não tínhamos, por exemplo, aplicativos de trabalho, né? Outro dia eu estava conversando com um colega que me trazia a história de um aplicativo de projetos de arquitetura, onde o cliente coloca lá no aplicativo uma determinada quantia em dinheiro e fala mais ou menos qual é o projeto que ele gostaria de ter. Os arquitetos, a nossa ótica, autônomos, vão até ali, desempregados, empregados, mas, enfim, uma população economicamente ativa, do gênero autônomo, a população economicamente ativa, e oferecem os seus projetos. O cliente escolhe 2 projetos que dividem o dinheiro, né? E aí o autônomo encaminha a ele o projeto detalhado.
Então, quem é o patrão desse cara? Quem é o empregador desse cara? Né? Com quem que ele se relaciona? Essa é uma curiosidade que fere todos os nossos paradigmas anteriores. Então, esse é um mundo novo que vem aí. Ou seja, precisamos nos atualizar, né? Não tem jeito, né? Eu não estou dizendo que o mundo todo será assim, mas o mundo está mudando muito, né? Hoje você aperta uma impressora 3D, ela imprime um coração. Então vamos entender qual é o enquadramento sindical da atividade econômica e fim, né, desse departamento que vai produzir um coração numa impressora 3D. Então acho que esse é o momento da sociedade brasileira refletir, se modernizar, debater. Eu acho extremamente saudáveis os debates que estão existindo sobre a reforma trabalhista por parte do Ministério Público, dos juízes, dos advogados. Acho extremamente saudável essa discussão. E precisamos ter humildade do desapego, né? As pessoas precisam se desapegar um pouco da sua autoridade, do seu poder, e entender que é uma modernidade que precisa ser acolhida. É assim que eu vejo a reforma. Hoje nós estamos aqui, na verdade, numa mesa, a gente pode dizer assim, de direito do trabalho, mas que um professor amador também nos traz com uma área muito específica. Obviamente não que o direito do trabalho não seja uma área tão específica assim para todas as empresas em recuperação judicial, para todas as empresas em falência. Mas o professor Amador Paz de Almeida, além da sua grande vivência como magistrado, desembargador, dentro do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região em São Paulo, também sempre atuou na área de direito empresarial. E eu queria muito agradecer demais a presença do professor Amador. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. E como é que iniciou essa sua atividade? Fala um pouco pra gente, porque pra gente é tão complicado, a gente acha o direito do trabalho tão difícil, você ainda militando em 2 áreas completamente distintas assim. Como que isso se deu? O que ocorreu comigo é prova eloquente de que muitas vezes não somos nós que escolhemos os nossos caminhos. Eu era juiz em Mogi das Cruzes, juiz do trabalho, em 1968. E, na ocasião, fui convidado pelo saudoso professor Boris Grimberg para lecionar naquela faculdade, Faculdade de Brás Cubas de Mogi. Era uma faculdade conceituada. Inúmeros magistrados, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça do Trabalho, militavam naquela escola. E me aprontei da melhor maneira, me apresentei ao diretor numa segunda-feira e, para minha surpresa, ele me convidou para lecionar Direito Comercial. Mas eu já tinha alguma experiência com Direito Comercial, porque eu comecei minha vida de advogado, praticamente, com Dalmo de Abreu Dalari e eu, trabalhando no escritório do saudoso Dr. Alfredo Gale Júnior, que morreu posteriormente como juiz de direito. O Dalmo cuidava do direito público e eu já me habilitava nos processos falimentares, na impugnação a pedido de concordata, ações executivas, e me empolguei de tal maneira pelo direito comercial que acabei, ao longo de todo esse tempo, publicando, salvo 2 livros de direito do trabalho, eu publiquei 20 livros de direito comercial. Alguns subsistem e, honrosamente, eu posso declarar que número de edição que não é fácil acontecer na vida jurídica. Eu tenho Teoria e Prática dos Títulos de Crédito na 31ª edição. Tenho Manual das Sociedades Comerciais, hoje subtitulada de Direito Empresarial, Direito de Empresa, na 28ª edição. Tenho uma última edição solta há alguns dias, de Curso de Falência e Recuperação Judicial. Que é esse que eu acabei de receber aqui. Na 27ª edição. Que o Instituto Recupera está recebendo aqui, ó, essa lembrança do professor Amador, 28ª edição. Você está roubando a 28ª edição. E adotada por inúmeras escolas de direito. Honrosamente elogiado por desembargadores, por ministro do Superior Tribunal de Justiça. E de Direito do Trabalho eu tenho um curso prático de processo do trabalho e a CLT comentada, que agora passa por uma tremenda convulsão, me obrigando a demorar um pouco para uma nova edição.
Claro, então foi isso que ocorreu. Me doutorei em Direito Comercial e eu sou hoje, até hoje, não posso dizer que tenha abandonado o Direito do Trabalho, que é a minha profissão, mas sou apaixonado pelo direito empresarial. Em razão disso, vamos fazer aqui um link do direito empresarial, mais especificamente com as empresas em falência, com o direito do trabalho. O que eu tenho visto hoje nos cotidianos trabalhistas, acho que o professor pode falar com muita propriedade a respeito disso, é um grande receio das empresas. Na verdade, hoje em dia, a empresa tem muito receio de adquirir outras empresas de um modo geral, principalmente adquirir passivos de empresas em processos falimentares. E isso é muito ruim, né? Porque, afinal de contas, os empregados daquela massa falida dependem da compra, da venda desse passivo, muitas vezes, para terem os seus direitos subsidiados, para terem os seus direitos absolutamente garantidos. A lei de falência, ela exclui totalmente, existe uma responsabilidade desse sucessor, o direito do trabalho tanto responsabiliza, agora com a reforma ainda mais, deixa muito claro, mas há essa sucessão no procedimento falimentar? Eu sou representante dos juízes aposentados do TRT da segunda região, de São Paulo. Há poucos dias eu participava de uma palestra e dizia aos meus colegas que os juízes do trabalho pecam por excesso ideológico, com honrosas exceções. Durante muito tempo, sob a alegação de que o direito, o crédito trabalhista tem natureza alimentar, insistiam esses meus colegas em não admitir qualquer barreira ao vencimento dos créditos trabalhistas. E isso ocorreu, inclusive, com a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, que data máxima vênia, com todo respeito aos meus colegas juízes do trabalho, receberam severas críticas pela aplicação extremada da teoria da desconsideração. Hoje é pacífico, até mesmo no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que os bens adquiridos num processo falimentar por terceiros não implicam em qualquer obrigação dos adquirentes pelos débitos trabalhistas. Nós tivemos a ocasião, no seu escritório, que eu faço parte, com muita honra para mim, de elaborarmos um parecer que sustentou com êxito a aquisição de um ativo de uma empresa falida com mais de 2.500 empregados, portanto, empresa de grande porte, e que sustentou a aquisição por uma outra grande empresa de parte do ativo dessa sociedade falida. Então, hoje é pacífico, até mesmo na esfera do TST. Claro que, vez ou outra, vai encontrar um juiz recalcitrante que vai admitir que o crédito trabalhista não se sujeita a qualquer regra. Isso não é verdade. Essa jurisprudência está totalmente... Aliás, se é que houve jurisprudência, eram atitudes extremadas e isoladas. E note que até hoje se observa este aspecto. O doutor Solon falou agora da reforma trabalhista. Estou debruçado nela para atualizar a nossa CLT. Há algumas coisas discutíveis, outras não. E o que eu sempre sustentei é que precisa dar liberdade ao empregado para também admitir ou ter vontade própria. Dou um exemplo claro que eu vivi na Justiça do Trabalho. Um cidadão tinha um motorista que trabalhou com ele 26 anos. Um empresário. O empresário, vendo que o tempo passava para si, em gratidão àquele trabalho do seu motorista, deu-lhe uma pequena moradia. Mas acrescentou na escritura que aquela moradia compensaria, eventualmente, qualquer crédito trabalhista. Morreu. Ele não se ajustou com os herdeiros, o empregado. Foi para a Justiça do Trabalho juntar a escritura, em que ele espontaneamente foi ao tabelião, foi esclarecido, lido para ele que aquilo seria em pagamento e cobria muito mais. O apartamento valia uns 300 mil, ele não tinha mais do que uns 100 mil de direitos trabalhistas.
Sabe qual foi a sentença do meu colega? A liberalidade do empregador não o exime das obrigações trabalhistas. É preciso simplificar. O processo de trabalho é uma parafernália, né? Tem que simplificar. Agora, é preciso também que o tempo veja, porque vem ocorrendo um fato interessante. Com relação à publicidade, o governo Michel Temer perdeu feio. Perdeu feio. Qualquer coisa que ele possa fazer, por melhor que possa ser, será denegrida por quase todo o país. Ao seu lado estão os banqueiros, os grandes jornais, as grandes empresas, e essa companhia, por si só, já é suspeita aos sindicatos, aos trabalhadores. Eu tenho um ex-aluno meu, eu lecionei na CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, eu lecionei 8 anos lá, Direito Sindical. E um dos meus alunos foi o Ricardo Patá, que é o presidente da Federação dos Comerciários de São Paulo. Diligente sindicalista, batalhador, brilhante, idealista, inclusive. Para minha surpresa, ele mesmo já está contra a reforma. Então é preciso examinar os aspectos bons, há aspectos controvertidos. O doutor Solati convive comigo que não é um paraíso realmente, não é? Não cabe a mim enumerar agora essas questões. Agora, voltando à vaca fria, ou seja, a pergunta que me foi feita, hoje qualquer empresa pode, qualquer empresário pode adquirir bens da massa falida sem que isso implique responsabilidade por débitos trabalhistas. Essa é a resposta concreta. E tivemos êxito agora no seu escritório. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acho que o que eu tenho visto hoje, doutor Solon, é justamente no direito do trabalho, principalmente, nada valer. Né? Aquele negócio que nós atolamos a justiça do trabalho, fazemos com a justiça do trabalho absolutamente abarrotada de processo, por culpa até mesmo, talvez, de nós advogados, porque quando o nosso cliente, muitas vezes, uma empresa fala que às vezes quer pagar, você fala, não, não paga, espere entrar na justiça, porque você não tem uma segurança jurídica extrajudicial muito grande a respeito disso. O que você vê de ponto positivo da reforma com relação a isso? E mais, professor, eu queria saber o que você vê de ponto positivo que a reforma pode acabar ou ao menos diminuir. E me desculpe se a minha expressão é exagerada, mas o que eu tenho visto hoje em dia é que as empresas têm pavor de contratar empregados. Eu acho, talvez, repito, a expressão seja exagerada, mas é o que eu tenho visto. O que você acha que a reforma pode trazer de positivo para isso? Eu costumo dizer que o medo de contratar tira a vontade de empreender. Na verdade, nós estamos fazendo uma sociedade em que a indústria já praticamente acabou, o artesanato praticamente acabou, e nós vivemos numa indústria de serviços comoditizados. E isto não vai longe. Ele cria uma economia baixa, um valor agregado pequeno, baixos salários, e eu não vejo empreendedorismo no Brasil. Muito pelo contrário, os nossos empreendedores vão para o Vale do Silício e lá produzem novas empresas. A reforma traz algumas vantagens do ponto de vista da judicialização. Ela traz a questão da jurisdição voluntária, da possibilidade das pessoas fazerem acordos que têm que ser homologados na Justiça do Trabalho, mas já é um passo. E traz também a questão da quitação geral por parte do sindicato, a quitação anual. Isso na área de recuperação judicial me parece um ponto muito importante, porque eu posso envolver o sindicato na decisão do volume do crédito trabalhista. Na área da construção civil, onde as empreiteiras acabam se descontrolando, são pequenas empreiteiras, pequenos negócios, então acabam se descontrolando financeiramente. Eu posso, então, na condição de contratante, buscar o sindicato para tentar uma solução de quitação. Um aluno da GV outro dia, fazendo uma provocação interessante, ele me perguntou assim, professor, eu posso adotar uma criança? Eu olhei, o rapaz, obviamente para ser na escola de Direito, mais velho, de mais de 18 anos, ele falei, pode, você pode adotar uma criança. Ele falou, eu posso escolher o meu regime de casamento? Eu falei, pode. Eu posso doar metade do meu patrimônio para alguém? Eu falei, pode doar o seu. E por que eu não posso assinar um contrato com o meu patrão? Isso é ridículo, professor.
Né? E eu fiquei assustado com aquilo, né? Porque é a realidade que nós acabamos montando no Brasil. Então há um medo de contratar, há um medo de negociar, há um medo de quitar, não há um recibo que tenha validade nesse país. E isso acabou levando a uma judicialização. O professor Amador estava falando da comunicação do governo, né? A área de comunicação, e não é deste governo, de vários governos, a área de comunicação é muito ruim. Na área trabalhista, por exemplo, terminam as campanhas do governo sempre em denuncie. Os canais que nós montamos não são de orientação, são de denúncia. Quer dizer, não custaria nada ao governo criar canais de orientação. Primeiro eu oriento, depois vem a denúncia ou a punição. Não há um acolhimento em lugar nenhum. Se você for hoje a um posto do Ministério do Trabalho, a um posto do INSS, não há um acolhimento, não há pessoas, não há estrutura para isto. Provavelmente o que as pessoas vão dizer é, olha, vá à Justiça do Trabalho e processe o seu empregador, lá você vai resolver isto. Isso criou na Justiça do Trabalho, mais do que uma competência, criou um monopólio. E este monopólio está sendo ineficiente. Todos nós aqui, nós três aqui, vivemos a vida e muito bem em decorrência da Justiça do Trabalho. Portanto, seria uma blasfêmia falar mal da Justiça do Trabalho. Não estou falando mal da Justiça do Trabalho. Estou dizendo que o monopólio é impossível em qualquer área do direito, em qualquer área da sociedade republicana. O monopólio não existe mais. O monopólio é contra o Estado republicano. Então, o que acaba acontecendo? A Justiça do Trabalho diz, eu não aceito a arbitragem, eu não aceito a mediação, eu não aceito a conciliação, eu não aceito a conciliação extrajudicial. E se fizer mediação, tem que ser com desembargadores aposentados. Então, eu crio um monopólio que não se cumpre. É verdade. Eu vou à Justiça do Trabalho, hoje com uma reclamação trabalhista, eu já estou recebendo, vocês também devem estar recebendo no escritório, intimações para o ano que vem. Eu recebi uma do Rio de Janeiro para fevereiro de 2020. Quer dizer, como é que pode eu pensar que a Justiça do Trabalho é a solução do conflito, a solução única do conflito, e um operário que é desligado e não recebeu absolutamente nada, ele ingressa com uma ação e a Justiça do Trabalho marca a audiência dele daqui a 10, 12 meses. E se for recorrida daquela decisão, isso vai durar 4 anos. O órgão colegiado na Justiça do Trabalho, para julgar um processo, tem pautas diárias de 300 e poucos processos em uma sessão de julgamento. Isso é um órgão colegiado, isso tem sustentação oral, isso tem debate. Os juízes têm capacidade produtiva de fazer acórdãos dessa maneira? É evidente que não, eu não tenho, você não tem, o professor Amador não tem, ninguém tem. Então é uma falsa realidade o que se expõe. Então eu acho que a reforma tenta trazer essa discussão social. Temos que ter este monopólio? Precisamos entender que isso tudo é tão ruim? E eu, concluindo, é interessante porque a mesa do magistrado só chega o desespero, só chega o que é ruim. E o magistrado, como delegado de polícia, como promotor público, ele tem que ter olhar a sociedade não só pelo que ele enxerga de ruim ali. E é muito difícil. Então tudo acaba virando um palavrão, cooperativa vira palavrão, recibo de quitação vira palavrão, transação vira palavrão, porque o que chega ali é só o que há de ruim. Rosado, me desculpa te interromper um segundo, mas eu lembro uma vez, vendo uma palestra sua com o nosso querido amigo Otávio Calvede, juiz do Rio de Janeiro, que você... Sobre terceirização. Sobre terceirização, exatamente. Você brincou com ele, virou e falou assim, Calvê, mas você está com o coração muito duro. Pelo amor de Deus, você só está falando mal de terceirização, só mal de terceirização. E eu lembro, curiosamente, que ele chegou para você e falou assim, sabe o que é, Solon? É que lá no Matos Filho, lá no seu escritório, você ainda tenta resolver. Quando chega para mim, chegou a bomba montadinha. Então eu só vejo mesmo o problema. E isso acaba, acho que... Você acha, professor Amador, que esse é um dos motivos? Porque o que eu tenho visto hoje em dia é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, seus colegas atuais, criticando demais a reforma.
Você acha que isso se deve especificamente a quê? Esse receio, talvez, que o Solon falou sobre esse monopólio que a Justiça do Trabalho criou? A Justiça do Trabalho tem sido, sobretudo agora, objeto de uma verdadeira perseguição. E eu tenho um artigo publicado na nossa revista em que eu faço o histórico da nossa justiça, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho nasceu, como todos nós sabemos, com Getúlio Vargas. No Brasil, em São Paulo, falar de Getúlio Vargas já é um perigo. Não sei se vocês sabem que é a única cidade no Brasil em que não há uma rua com o nome de Getúlio Vargas, por causa da Revolução de 32. Então, há esse aspecto curioso de aversão a tudo que Getúlio tenha feito, em que pese os seus erros e os seus grandes acertos. Inicialmente como um órgão administrativo composto por juízes não advogados, recrutados, segundo a legislação, com notável saber jurídico que a rigor não existia, senão no papel, a Justiça do Trabalho do Brasil passou por verdadeiros percalços. Na época dos militares, em que a representação classista sindical, porque foi o que ocorreu, o sindicalismo de empregados, por força da sua pressão, conseguia com que quase todos, se não todos, os juízes classistas de empregado fossem sindicalistas. Já se corria naquela época a observação de que a Justiça do Trabalho seria extinta. Chego até a pensar, que eu era juiz naquela época, chego até a pensar que os militares não fecharam a Justiça do Trabalho com medo da repercussão internacional, inclusive perante a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas eu vi o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, a declarar, na sua brutal ignorância, que não sabia por que existia essa justiça. Ora, a finalidade da Justiça do Trabalho é portentosa, porque não há dúvida que o empregador, de um modo geral, também não é um Papai Noel. Há casos... Ora, nós vimos há pouco tempo trabalho escravo. Ainda no Brasil, existe o trabalho escravo no Brasil. Saia para a periferia do Mato Grosso, do Nordeste, Roraima, etc., etc., você vai ver trabalhadores em péssima situação. Isso impregnou, sem dúvida, o nosso espírito de juiz de trabalho. Veja bem, a terceirização sem solidariedade não é responsabilidade subsidiária. A terceirização sem responsabilidade solidária vai dar ensejo ao empresário sem capital. Eu monto uma empresa, abro a loja, coloco lá alguma mercadoria, tudo é terceirizado. Mão de obra, todo trabalhador. Então, vai haver um empresário sem qualquer responsabilidade. A responsabilidade subsidiária é secundária. Eu sempre sustentei a responsabilidade solidária. Se o terceirizado não receber seus direitos, aí é o que eu diria, erro invigilando, né? Não é isso? Portanto, essa é a minha opinião. A Justiça do Trabalho foi um instrumento fundamental, guardem bem isso, para a humanização do direito do trabalho. Me lembro de meu saudoso pai, avô de vocês, numa casa comercial quando Goiânia surgia. Eu devo acrescentar com certo orgulho que eu sou goiano, da bela Goiânia, como diz o Datena. O Datena adora Goiânia, já declarou que aposentado vai para lá para morar com os netos dele. A bela Goiânia, e é a bela Goiânia. Meu pai tinha lá uma lojinha, um bazar. Me lembro bem, bazar modelo. E eu ficava pasmado, e meu pai não era culpado disso. O empregado da loja dele trabalhava 12 horas por dia, trabalhava domingo. Então você veja a importância de Getúlio Vargas para o trabalhador brasileiro. O que importa é se ele foi ditador ou não. Essa obra é dele, de ninguém mais. E a importância da Justiça do Trabalho, que obrigou o empregador a observar com mais rigor esses aspectos.
Portanto, essa é a minha observação. Agora, o que temos que fazer é aprimorar a justiça do trabalho, evitar a ideologização, porque é curioso, eu observei juízes lá com manifesta tendência ideológica extremada. Quando a Revolução estourou dos militares, eu tive juízes, não vou declinar o nome, por uma questão de respeito a eles, hoje já mortos, que eram comunistas declarados. Mas não é só isso, na justiça comum também havia. Me lembro de um juiz que foi cassado, porque ele era manifestamente vermelho, juiz de direito. Se apertado for, eu declino o nome, para não dizer que eu estou mentindo. Não faço nesta oportunidade. Dr. Solon, reiterando essa pergunta para a gente finalizar, vou resumir. O porquê da resistência tão grande dos magistrados trabalhistas? Eu estava dando uma entrevista há pouco, até passei isso para você na Rádio Jovem Pan, em que falei sobre um pouco sobre a reforma trabalhista e logo em seguida entrou o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, mais uma vez criticando, falando que nós não temos um modelo sindical que suporte tamanha negociação. Dentre outras críticas, primeiro, você acha que realmente nós não temos esse modelo sindical que suporte uma atuação com força, a gente pode dizer assim, dos sindicatos? E segundo, por que tanta resistência, você acha, dos magistrados, principalmente dos magistrados? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos fatiar, que aí fica mais fácil para ser respondido, né? Por exemplo, a questão do movimento sindical. Eu acho curiosa a afirmação de que o movimento sindical brasileiro é fraco. Eu explico isso em dois aspectos. Segundo dados da CBPI, que é uma empresa de planejamento legislativo de produtividade de Brasília, do Emerson Casale, que foi um diretor da CNI, uma pessoa séria, correta, ele fez uma pesquisa. O sindicalismo brasileiro arrecadou no ano passado, você tem uma ideia de número? Não faço a menor ideia. Algo perto de 6 bilhões de reais. Nós temos 3,2 bilhões de reais de arrecadação de contribuições. Então, o sindicalismo brasileiro não é fraco. As centrais sindicais têm uma cifra em torno de 1 bilhão de reais. Então, o sindicalismo brasileiro não é fraco financeiramente. Então, vamos para o aspecto político. O sindicalismo brasileiro nomeou a maior bancada em Câmara de Deputados e Senado nos últimos 10 anos. O sindicalismo brasileiro nomeou o presidente da República, elegeu o presidente da República. A Central Única de Trabalhadores apoiou o governo Lula e apoiou o governo Dilma. Os sindicatos bancários também. Então, o sindicalismo brasileiro é fraco, com esta capacidade financeira e com esse poder legislativo que ele tem da bancada? Não acho. A força sindical fez prefeituras, fez no ABC. Eu não vejo que o sindicalismo brasileiro seja um sindicalismo fraco. Vai ocorrer em uma cidade ou outra um sindicato mais precário, no interior, não sei de onde? Vai, como há prefeituras precárias por lá, como há delegacias de polícia precárias por lá, e não é por isso que nós vamos acabar com a delegacia e com a prefeitura. Então, eu acho que o cidadão brasileiro ele precisa parar de ter a síndrome da cadeira vazia. Ele tem que começar a ir na Assembleia de Condomínio. Ele precisa lembrar em quem ele votou da última eleição para vereador, em quem ele votou para deputado estadual, em quem ele votou para o sindicato. E é curioso, porque na instituição que eu participo, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, eu tenho o costume de perguntar para os alunos, por favor, quem aqui é sindicalizado? Quem aqui é filiado a sindicato? E a resposta é sempre negativa. Quando eu for também com os alunos em centro de pesquisa, nas palestras que eu dou por aí, outro dia eu estava no auditório na Faculdade de Direito de Sorocaba, na FAD de Sorocaba, e eu perguntei aos presentes ali, tinham mais de 300 pessoas, quem aqui é filiado a sindicato? 2 pessoas levantaram a mão. Quem aqui já foi à sede do seu sindicato? Ninguém levantou a mão, nem os filiados.
verdade. Quer dizer, então, eu fico imaginando que sindicato é esse que nós Você estamos vai me permitir abandonando. uma parte? Claro, claro. Nas minhas aulas lá, na CNTC em Brasília, eu reuni eram líderes sindicais, escolhidos pela CNTC para fazer o curso lá. E eu colocava o dirigente sindical numa tribuna e pedia que ele se apresentasse. Um dos meus cursos se apresenta um moço modestíssimo, bem modesto no vestir, e disse: eu sou o presidente do Sindicato dos Comerciários de Bacabal. Eu confesso que eu não sabia onde era Bacabal. Perguntei, ele disse: é uma cidade a 150 quilômetros de São Luís, no Maranhão. E eu perguntei, quais são suas dificuldades? Eles: todas. A sede é minha emprestada, a máquina de escrever é do secretário. E o mais grave, quem se sindicalizar no meu sindicato não tem emprego na cidade. Nenhum comerciante o contrata como balconista, vendedor, etc. Então eu tenho lá, atualmente, 5 sindicalizados e vivo da verba oficial. Porque é curioso observar, você não pode analisar o Brasil de São Paulo, de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife. Hoje eu falei de Goiânia, nem de Goiânia você pode examinar o Brasil. Vai por esse mundo intenso, vai para Tocantins, vai para o Maranhão, Amazonas. É uma imensidão abandonada, deserta. Mas aí eu pego esta regra de Bacabal e aplico a 70% do PIB nacional. Essa é a questão. Então, eu acho que nós temos que modernizar os 70% do PIB nacional e ter regras específicas para Bacabal. É difícil, não é fácil. Essa é a questão. Essa é a questão política que a sociedade tem que passar a debater. O assistencialismo a Bacabal e regras competitivas de mercado global para os 70% do PIB nacional. O fim do imposto sindical é democrático, eu concordo. O indivíduo é obrigado a pagar agora, a sua observação foi oportuna. Nós não somos só fanático porque tem sócio de futebol. Nós estamos aqui diante de 3 São Paulinos. Você é palmeirense. Corinthians, gremista, tá bem. A gremista, tá bem. Gremista, gaúcho velho. Nenhum de nós 4 aqui somos sócios. Mas futebol ainda atrai mais. Você é conselheiro. Eu sou não sou conselheiro, não é sou sócio. Patrimonial do São Paulo Futebol Clube. E assumir provavelmente cada irmão dele. Vou votar, é o Marco Aurélio vou às assembleias, voto. Mas só eu quero interrompê-los para fazer uma observação por uma questão de justiça. Falamos em direito comercial, eu devo dizer que tenho muita honra de ter sido por 35 anos professor titular de Direito Comercial da Universidade Presbiteriana Mackenzie, faculdade da qual eu fui diretor, inclusive. Então, me lembro com muita saudade, embora tenha convivido ainda com eles, de ter participado daquela veneranda casa de ensino. É o que eu tinha observado. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, queria que vocês fizessem algumas considerações finais e queria apertar um pouco o Dr. Solon aqui, porque ele não respondeu a respeito dos juízes, o porquê de tanta resistência. E queria que com essa consideração final do Dr. Solon, ele passasse a mesma pergunta para o professor Amador. Eu quero fazer uma observação. Fica à última. vontade. O Solon é neto de mineiro. Mineiro é moda antiga. Então ele vai fugir. Mineiro é assim, deixa primeiro ele falar. Enquanto ele está falando, você pensa o que vai dizer. Por favor, doutor, mas muito obrigado pela presença. Imagina, o prazer foi todo meu. Eu acho que a resistência é esperada, não me surpreendeu. Eu me lembro, e eu estou aqui no meio da geração entre vocês dois, eu me lembro, o Amador vai lembrar também, quando a lei do Fundo de Garantia veio, diziam que ia ser um caos nesse país, que ia acabar a estabilidade do emprego, que o mundo ia acabar, que nunca mais teríamos emprego nesse país, etc, etc. Em 88, eu vi o sindicalismo defender e colocar, e incluir na Constituição Federal o Fundo de Garantia como um direito assegurado dos trabalhadores. Repito, que eles eram contra, mas virou uma pauta de reivindicação e entrou na nossa carta.
Fundo de garantia, ridiculamente, porque a Constituição não devia ter essa característica, prevê lá o fundo de garantia. E agora, na reforma, eu vi o sindicalismo defendendo que não se poderia mexer no fundo porque isto foi um direito consagrado pelo trabalhador. Então isso exemplifica muito bem essa trajetória do direito do trabalho. A lei de greve, o Amador tem um livro antigo chamado Manual da Lei de Greve. A lei de greve foi a mesma coisa. Quando a lei de greve aconteceu, meu Deus, o mundo vai acabar. Então há um certo pessimismo crônico na área trabalhista. Há muito interesse na área trabalhista. O interesse econômico, a Justiça do Trabalho, ano passado, consumiu do orçamento algo em torno de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro. Entregou ao jurisdicionado em pagamento 8 bilhões. Desses 8 bilhões, grosseiramente falando, 20% se converteram em honorários de advogado. Então há advogados trabalhistas aí, sem dúvida nenhuma, preocupados com a não judicialização e, portanto, defendem a judicialização ferrenhamente. Há juízes do trabalho que não têm esse desapego do monopólio, sob argumentos que vão de A a Z. Concordo plenamente com o professor Amador, a Justiça do Trabalho trouxe muita luz para este país. O Ministério Público do Trabalho também, combate ao trabalho escravo, na questão do assédio moral. Nós tivemos muitas discussões. Acontece que essa etapa terminou. O professor Delfim Neto foi outro dia à GV e falou que ele está cansado, está gravado lá, que ele está cansado de entender que ele tem que ser tutelado pelo juiz do trabalho. Está cansado de entender que o empresário é sempre ladrão, que o trabalhador é burro e que só o juiz do trabalho tem razão, né? Então, eu entendo o mérito da Justiça do Trabalho, mas chegou a um limite. E eu digo, um limite de capacidade de trabalho. São coisas que as pessoas têm vergonha e não falam. E eu falo e depois sou penalizado, mas vou continuar falando. A Justiça do Trabalho tem muito juiz afastado por estresse. Tem muito juiz com pauta de trabalho que não aguenta mais trabalhar tanto. Se o critério de trabalho análogo ao escravo fosse aplicado na Justiça do Trabalho, alguns juízes seriam considerados escravos, por jornada excessiva, por horas extras sem parar, por falta de condições de trabalho. Não é em Bacabal, não. Eu já fui em vara trabalhista que não tem caneta, que não tem papel. Papel higiênico. Presenciei isso há pouco tempo atrás num Tribunal Regional do Trabalho, aonde, me desculpe, mas eu fui fazer uma sustentação no Tribunal Regional do Trabalho e o desembargador iniciou pedindo desculpa aos advogados porque não tinham verba para comprar papel higiênico. Pois é, e aí a gente expõe essa questão à sociedade e a sociedade acha normal. Mas, por outro lado, eu não quero diminuir o volume de serviço. É isso que para mim é esquizofrênico. É mais do que paradoxal, é esquizofrênico. Eu viro refém da situação que eu mesmo crio. Sobre um argumento social que não é tão feio assim. Quer dizer, não adianta querer trazer a Suíça para dentro do Brasil. Nós temos que regular esse modelo de uma forma mais adequada para todo mundo. E não dá mais. O Amador falou de execução e falência e recuperação e execução de sócios, né? Eu digo aos meus, a desconsideração da personalidade jurídica, eu digo aos meus alunos, nunca compra um apartamento de patrão. Porque um dia a Justiça do Trabalho vai te tomar esse apartamento. Ao invés de pedir um monte de certidão para o vendedor, peça a cópia da carteira de trabalho. Se o cara for empregado, você compra. Se o cara for patrão, mas é verdade. Se o cara for patrão, você é um louco. Quer dizer, como é que a gente pode construir uma sociedade assim? Aí já passa na reforma a prescrição intercorrente e os juízes vêm dizer que é um absurdo. Como é que eu posso tirar um esqueleto do armário depois de 17 anos e cobrar o dono do apartamento? Um adquirente de absoluta boa-fé. Eles alegam, e é claro, chega a ser absurdo, não a maioria, né? Uma parcela mas acontece. Declara que basta ter participado, usufruído do labor daquele empregado para que se torne corresponsável ao longo de todo o tempo. Pouco importa que ele tenha a luz do direito comercial, saído da sociedade há 1 ano, 2 ou 10. E ser retirado dela no mínimo em 2 anos.
2 anos. Agora a reforma delimita isso de maneira muito melhor. Ratifica. Né? Ratifica isso. Já está no direito comercial, já está no direito civil, mas os juízes dizem, eu não aplico. Porque tem a coisa, eu aplico e não aplico. Outro dia, minha estagiária, brincando comigo, é evidente, nós saímos do tribunal, eu apanhei de 3-0, numa sustentação oral, e os juízes falaram, eu não aplico o direito. Ela formada em uma escola muito boa, tudo, ela falou, como não aplico? Ela brincou comigo, doutor Sol. Eu lembro que juiz jura cumprir a lei. Até há um juramento solene nesse sentido, da posse dos juízes, né? E ela falou, como é que pode? Não cumpre, né? Ela brincou comigo, vamos montar um app. Põe a foto do juiz, os artigos que ele aplica e que ele não aplica. Nós vamos ficar ricos, porque o cara, quando for fazer audiência, clica lá no telefone e já sabe que o juiz aplica. O que mais ele não aplica? É verdade. Quer dizer, então isso cria uma insegurança jurídica que o investidor não vem. O professor Almir Pazianotto tem uma frase que ele me falou quando eu era menino, eu nunca mais esqueci. Ele fala, o capital é covarde. O capital é covarde. Então, o empresário, o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, ele quando vai a um país investir, se ele tem receio, ele vira covarde, ele não vai. Então, se a gente cria essa zona cinzenta, em que no Brasil se muda o passado, você veja a questão da jornada de horas extras, na jornada de repouso, de alimentação. Da condução. Da condução. A condução é um absurdo. O empresário dá um ônibus para pegar os empregados, que seriam, em caso contrário, abarrotados numa lata para chegar da residência ao trabalho. O empregador pega um ônibus com ar-condicionado. Vira hora extra. Vira hora extra. Quando saiu isso, eu estava nativo ainda. Eu fiquei doido com aquilo, não podia entender. E tive a oportunidade de ouvir a revolta na época do saudoso Magano. Otávio Bueno Magano. E o Magano também se indignava com isso. Como é que eu posso transformar em jornada de trabalho se eu estiver dormindo para o local de trabalho? Pois é, então... A reforma pôs fim a isso. A reforma pôs fim a isso, mas há críticos nesse sentido. Então eu acho que o investidor, quando se fala assim, nosso avião decolou, né, tem que ter combustível. E é preciso dizer, a lei não dizia que era hora extra. Foi a Justiça do Trabalho que criou uma jurisprudência. Criou lei. Legislou. Outro dia eu fui a um congresso, gosto de assistir as palestras, e fui assistir uma palestra do Estevão Mallet. O professor Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo, apresentou um slide que me chocou. Ele dizia assim, olha, a CLT tem aproximadamente, eu não lembro aqui de cor, mais ou menos 900 artigos. Há vários revogados, tal, mas vamos pegar uma base, 900 artigos. Ele falou, nós temos mais de 460 súmulas, orientações jurisprudenciais de direito material da SDI1, de direito processual da SDI2, dá 1.040 dispositivos regulatórios do TST. Quer dizer, há mais súmula, há mais ordens judicializadas do Tribunal Superior do Trabalho do que artigos da CLT. Isso sem levar em conta instruções normativas, precedentes? Não, súmulas de tribunais regionais, entrevistas normativas do presidente da Matra. Nós temos de tudo. Temos de tudo. Então, o empresário não tem como viver nesse ambiente. Né? Ele não tem como discutir o tempo todo e mudar o passado. Eu estava dando um exemplo, o Amador seguiu um outro exemplo, mas do repouso. O repouso teve uma portaria do Ministério do Trabalho autorizando o repouso. O empresário vai lá, pega a portaria do governo. E aí o judiciário diz que a portaria não podia ser dada. E anula a portaria e dá 5 anos de horas extras para toda a folha de pagamento do empresário. Como é que você explica isso para um investidor inglês? Como é que você vai aos Estados Unidos como presidente, CEO de uma companhia que gera 10, 12 mil empregos no Brasil e fala para o cara, olha, o negócio é mudar o passado. Mas não tinha uma autorização do governo? Tinha. Mas não vale? Não, diz que não aplica. Quer dizer, o cara, o que ele faz? Ele vai pôr dinheiro em outro lugar. E aí nós perdemos nosso campo industrial, perdemos tecnologia, perdemos empreendedorismo. Aí as pessoas falam, não, é bom que vá. Não, bom que vá não. As pessoas vão, e nós estamos pertinho de alguns estados que não têm dinheiro para pagar a gasolina da ambulância, da rádio patrulha, etc. Então a gente precisa olhar isso com maior seriedade, com maior tranquilidade. Mais uma vez, eu queria muito agradecer a presença aqui. Eu repito, estou muito honrado em receber esses dois que fizeram minha vida profissional de verdade. Hoje estou aí ainda engatinhando com 44 anos de idade, perto deles no direito do trabalho, mas já com 20 anos
advogando, o ano que vem completo 20 anos de advocacia, 18 anos de docência, e certamente se fui nesse caminho, fui por causa desses dois que estão aqui. Então, a presença me honra demais mesmo, e eu queria muito agradecer ao professor Amador, muito agradecer ao professor Solon, espero encontrá-los numa nova oportunidade aqui no Instituto Recupera, para que a gente consiga e continue falando do direito empresarial e do direito do trabalho, que essas são as áreas que nós realmente amamos e essas são as áreas que nós vivemos para ela e vivemos dela. Muito obrigado, professores, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.